Olá, sejam muito bem-vindos. Ausência de desejos e lamentação, vivendo e aprendendo com nossos mestres, Srila Prabhupada e Chandramukha Swami. Para começar a nossa leitura, vamos falar de um tema hoje, que é o contentamento e o entusiasmo que nós devemos buscar nas nossas associações com as pessoas, com os seres humanos, com as almas condicionadas nestes corpos materiais. Então, a Suprema Personalidade de Deus diz: um devoto prega para o outro, um devoto ilumina outro, um devoto entusiasma o outro. Em sânscrito, Krishna diz: Bodhihayanta Parasparam. Bodhihayanta Parasparam. Sânscrito. Um devoto prega para o outro, um devoto ilumina o outro, um devoto entusiasma o outro. Ninguém deve ficar contente por estar entusiasmado sozinho. Queremos ver todos cheios de entusiasmo, porque desse modo Krishna será mais servido. Então, quanto mais a gente se entusiasma, mais a gente pode entusiasmar o outro. E muitas vezes a gente se entusiasma sozinho por a gente viver um certo tipo de egoísmo. Mas dentro da consciência de Krishna, da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, é justamente o contrário. Nós vamos nos entusiasmando na companhia das pessoas que já estão nesse caminho de consciência de Krishna e que já vivem todo esse processo há muitos anos. E quanto mais a gente se entusiasma, mais a gente pode levar Deus para o coração de outras pessoas que ainda não estão nesse caminho da consciência e do entusiasmo. Estamos no movimento, numa sociedade internacional que aspira a transformar o mundo, mas só faremos isso com entusiasmo e união. Então, o que vemos na sociedade comum, na sociedade materialista, são as pessoas querendo para si próprias. Isso é chamado de egoísmo. Você olhar para si, você não querer compartilhar as coisas boas com as pessoas, e você, quando vê as outras pessoas sendo direcionadas para esse entusiasmo e se sentir entusiasta, muitas vezes a gente sente inveja, muitas vezes a gente sente inveja mesmo seria a palavra, e não, a gente se sente feliz. O normal seria se sentir feliz com o entusiasmo do outro. Por quê? Porque a gente está aqui nesse mundo material para compartilhar Deus com todos e formar uma sociedade que já está formada, né, Sociedade Internacional da Consciência de Cristo, e dentro dessa sociedade, que é uma sociedade diferenciada dessa sociedade material, dessa sociedade materialista, e que só pensa no gozo para si, nós devemos buscar, né, esse processo de nos unirmos a pessoas que querem e desejam viver esse tipo de sociedade. Porque viver nessa sociedade materialista, onde as pessoas são egóicas ou egoístas, não é uma sociedade que leva a cabo essa união com Deus. Pelo contrário, leva a cabo no sentido do propósito ser um propósito material, onde cada um pensa por si e os outros, tchau. É isso que a gente vê. Então, a gente precisa pensar em uma revolução espiritual dentro da nossa sociedade, a partir de cada um de nós com a mentalidade voltada para Deus, com a yoga da união a Deus, a gente buscar sair dessa letargia e sair dessa vida espiritual procrastinada, porque a gente não pensa em vida espiritual, a gente acha que vai a uma igreja, que acende uma vela, faz uma promessa, que a gente faz simples orações ao acordar, e que está tudo certo. Pode até estar tudo certo, mas não é esse tipo de sadhana espiritual que Deus espera de nós. Deus espera que a gente esteja unido a Ele 24 horas por dia, sem esquecer dele
e nessas 24 horas. Então, é pensar em uma revolução espiritual e, ao refletir sobre a sua vida espiritual, a pessoa conclui que está fazendo pouco. E aí ela deve fazer perguntas, sim, e indagar. Por que eu não faço mais? Por que eu estou fazendo mal feito? Por que eu não faço melhor para Deus? Já que eu quero agradar tanto o meu chefe, já que eu quero agradar tanto aquela pessoa que eu espero que ela me elogie, quando eu não faço melhor para Deus, onde eu não me entrego a Deus melhor a cada dia. Por quê? Porque, como diz Srila Prabhupada, num dos livros que eu estou estudando, Conhecimento acerca do Absoluto, que chama-se Sri Upanishad, que traz, através dos versos, um conhecimento mais aprofundado acerca de Deus, diferente e diferenciado de outros livros materialistas que nos afastam de Deus e nos condicionam ainda mais nesta vida material. Então, nesse processo, né, nós devemos entender que nós não produzimos nada, que nós não estamos... Srila Prabhupada diz, nesse contexto, o ser humano, o homem da sociedade materialista pensa que é ele quem está fazendo tudo, que ele come, que ele se alimenta, que ele se movimenta, que ele está fazendo todas as atividades porque ele é o rei das suas atividades e porque ele é o Deus das suas atividades. E Srila Prabhupada disse que isso é uma ilusão. Porque quando devemos pensar, quando é que eu tenho o controle da minha vida totalmente? A gente não tem esse controle da vida totalmente. Por isso que a gente deve fazer essa revolução espiritual, e a gente deve pensar na nossa vida espiritual, e a gente deve buscar se perguntar, por que eu não faço melhor para Deus a cada dia que o sol nasce? E eu tenho essa possibilidade de me elevar no meu nível de consciência e fazer mais e melhor com esse meu entusiasmo, que muitas vezes eu me entusiasmo com meu namorado, com minha namorada, com meu pai, com minha mãe, com minha família, com meus apegos materiais, digamos assim. E eu não me entusiasmo com aquele que me sustenta, com aquele que produz tudo na minha vida, com aquele que está no controle da minha vida e direcionando a minha vida, quando eu, na minha ignorância, acho que eu sou o rei da minha vida. E a gente não é rei de nada. Então, nesse processo, a gente deve buscar avançar, se unir com pessoas entusiastas, se unir com pessoas que estão em consciência de Deus e Krishna, buscar esse entusiasmo para ajudar uns aos outros, para avançar juntos e construir uma sociedade diferenciada dessa sociedade que já está tão amarrotada, tão desequilibrada, que é essa sociedade atual que a gente vive nesse mundo material. Então, quando Jesus dizia, quando um ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou presente. E Krishna, a Suprema Personalidade, Deus diz, todos avançam juntos, se um ajuda o outro e aceita também ser ajudado, todos ganham, todos avançam juntos, pois estamos no mesmo barco da consciência de Krishna. Sempre falando sobre Krishna, sempre lendo literatura devocional, sempre discutindo conhecimento transcendental. Qual é o resultado disso tudo? Né? Então, o resultado disso tudo é a nutrição espiritual na associação em conjunto. Essa é a sua solução para todos os problemas. Sem estar nutrido e satisfeito espiritualmente, a mente e os sentidos irão disparar atrás de qualquer tipo de prazer. Preste atenção na sua vida. Quando você não está se nutrindo e está buscando nutrição espiritual e não está buscando a sua elevação espiritual com direção à sua consciência acerca de Deus, você vai buscar outro tipo de prazer. Porque os meus mestres, eles dizem que a alma, ela busca prazer, porque Deus também quer prazer. Só que Deus quer ter o prazer de ter o prazer da pessoa que tem consciência neste prazer e o oferece a Deus para o desfrute de Deus, já que ele é o observador, testemunho e controlador, o desfrutador de quê? Desse prazer da alma que somos nós, que nos devotamos ou devocionamos em direção a ele nessa devoção
e oferecemos os frutos de nosso trabalho para ele, para que ele desfrute conjuntamente desse prazer transcendental junto, pessoa suprema com alma pequenina nesse corpo material. Então, quando a gente vai buscar outros tipos de prazer, a gente não sabe frear ou refrear esses prazeres, porque esses são prazeres materiais, e os prazeres materiais, eles nunca têm fim, porque eles jamais vão, esses prazeres materiais jamais vão saciar o prazer da alma, que é o prazer de dar prazer a Deus. Por isso, abandonar a companhia de pessoas mundanas, materialistas, é uma instrução valiosa, mas estar na companhia de pessoas que possam ajudar é ainda mais valioso. É justamente isso. O próximo item que é favorável ao serviço devocional, à união a Deus, é a confiança. E essa confiança está na estabilidade espiritual, produto de uma fé firmeza, nista. Você está ali firme todo dia fazendo uma mantra, todo dia você está ali buscando o gosto por Deus, você está todo dia ali nas suas orações, você está ali todo dia na sua devoção, você está ali oferecendo os frutos do seu trabalho, além de que você pode oferecer a sua vida como oferenda a Deus também, como diz na Bhakti Yoga, na Yoga da Devoção. Então, como adquirir confiança, como desenvolver fé firme, como se estabilizar na consciência de Krishna. Na associação dos devotos, aceitamos sua associação e esta associação significa ser elevada ao modo da bondade, cuja característica é ampliar o conhecimento, porque uns aos outros se iluminam falando de Deus, e esse conhecimento transcendental vai iluminar essa associação e vai fazer com que a gente fique satisfeito, nutrido espiritualmente, e a gente não tenha vontade de correr atrás de desejos materiais. Essa é a história, a grande história, o grande quê dessa vida de Bhakti Yoga, a vida de devoção a Deus, buscando essa consciência de Deus, buscando essa sociedade, formar essa sociedade de pessoas conscientes de Deus, para que a gente possa ter a fé. A minha fé com a fé do outro, gera uma sociedade de pessoas de fé firme, de pessoas que têm confiança e de pessoas que não se abatem por qualquer coisa. Por quê? Quando a gente se desaponta com as coisas materiais, a gente corre para Deus, mas isso está errado. A gente primeiro tem que merecer as coisas materiais para depois pedir a Deus para que Ele possa nos dar. E aí, quando a gente se desaponta com algum serviço que a gente venha fazendo, no sentido de agradar o Senhor, a gente tem que buscar desenvolver Prema Bhakti, que é o amor puro por Deus, porque chega de desenvolver coisas materiais que não nos levam a nenhum prazer transcendental. A alma jamais vai ficar satisfeita em prazeres materiais. Por isso que a gente faz. A gente compra. A gente viaja. A gente vai para restaurantes, a gente faz passeios e blá, 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 e a gente continua vazio, aqui está. Por quê? Porque nesse sentido, a gente pode buscar esse sentido nessa vida, nessa associação, nessa sociedade de consciência de Deus, para que a gente possa estar feliz consigo próprio, estar feliz com o outro, estar feliz com Deus. Então, nesse sentido, no mundo material é praticamente impossível evitar erros. Por quê? Porque errar é humano. Né? Já diz nossos mestres, né, que nós já nascemos com 4 defeitos. A gente já nasce com sentidos imperfeitos, por isso que a gente erra o tempo todo. A gente já nasce na ilusão material. A gente nasce com a tendência a se enganar toda hora e a gente também tem a tendência a enganar o outro também. Então, esses são os 4 defeitos que a gente já vem com ele, marca registrada no corpo material, para que a gente possa trabalhar. E os erros fazem parte dos caminhos para chegar ao acerto. Por isso, é melhor aprender a tolerar, ter fé firme, confiança em Deus, se entusiasmar, estar na companhia de pessoas que são entusiastas por Deus,
Porque assim, com esse conhecimento espiritual, a gente não vai entrar nessa plataforma de se desapontar com as coisas materiais. Quem tem conhecimento espiritual, mesmo que fique desapontado, não se desencorajará. O devoto deve seguir pacientemente as regras e regulações do serviço devocional, a fim de que chegue o dia em que ele alcançará muito de repente toda a perfeição do serviço devocional a Deus. Ele não deve se lamentar por nenhuma perda ou revés em seu avanço na vida espiritual. Essa paciência, Dairia, é o terceiro item positivo para se avançar nesse serviço a Deus. Então, falamos hoje aqui no contentamento, na associação com pessoas contentes e entusiastas, a gente fazer mais e melhor para Deus e se preocupar em agradar a Deus e não o homem. Falamos também da nutrição, de ficarmos satisfeitos espiritualmente e não buscar os prazeres nas coisas materiais, pelo contrário, refrear esses prazeres que não trazem felicidade. Falamos da fé firme, da confiança e da estabilidade espiritual, que são características para que a gente possa ter consciência de Deus. Fé firme, confiança e estabilidade espiritual. Falamos nos erros, que já nascemos com esses defeitos de errar, de viver na ilusão e de se decepcionar. E aqui terminamos com as regras e as regulações para que sigamos pacientemente nesse serviço devocional, para que logo, logo e de repente a gente possa viver essa vida em avanço espiritual e buscar servir a Deus e agradar a Deus, como diz meu mestre, tenha Deus como centro e não um homem. A partir do momento que você tem consciência de Deus, você vai já deixar de lado essas besterol, essas picuinhas materiais que o homem com o homem fica se entranhando nessas divergências que não nos levam a nenhum caminho, a não ser o afastamento de Deus. Então, a ausência de desejo de lamentação, buscando todas essas ferramentas que foram faladas no dia de hoje aqui, aprendendo e vivendo com os nossos mestres espirituais para o nosso engrandecimento espiritual. Entusiasmo, confiança e paciência são extremamente importantes e se completam, porque essas três ferramentas, entusiasmo, confiança e paciência, são ferramentas que nos levam à união a Deus, em consciência de Deus. Eu sou Ana Cláudia Chandra, aqui da nossa leitura dos mestres. Se você gosta do que eu falo, compartilhe sabedoria, assine o canal e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir, não a mim, mas as palavras que são relatadas aqui, que são cheias de bhakti, de amor e devoção, em união a Deus e yoga. Com gratidão, eu encerro.